Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com você e toda a sua família. Nós vamos dar continuidade à série da palavra sobre a cruz de Cristo. E hoje nós vamos ministrar a série de número 3, que nós demos o título de Perdoados por meio da cruz. Amém? Hoje é a série de número 3 da palavra sobre a cruz de Cristo. Amém? E por fim, depois dessa de número 3, vai ser a de número 4, que vai ser a última dessa série que nós vamos ministrar com vocês. Tá certo? E é surpresa o título da mensagem de número 4. Eu tenho certeza que vai ser bênção para nós e vai ser edificante demais. Amém? E eu quero ministrar essa noite com vocês, perdoados por meio da cruz. E eu quero que você preste bastante atenção, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus vai falar com você, vai falar conosco através da sua palavra. Deus, Ele vai usar a minha vida para falar com você. Amém? Quantos creem que Deus pode usar a minha vida para falar com você através de perdoados por meio da cruz? É o título da mensagem. Amém? E eu queria que você abrisse o texto bíblico que nós vamos nos embasar para poder ministrar a palavra perdoados por meio da cruz. Está lá em Miqueias. Interessante que nós vamos usar um texto do Velho Testamento, do profeta Miqueias, que esse texto ele se assemelha muito com Hebreus. E essa profecia do profeta Miqueias certifica que Deus, ele extermina de uma vez por todas, sabe? Todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E é isso que eu quero compartilhar com você. Amém? Então vamos lá. Vamos orar antes de ler o texto. Você vai abrir, deixa a sua Bíblia aberta. Eu gosto muito da Bíblia impressa. Eu costumo muito falar isso. Eu e a minha esposa nas nossas pregações, nos nossos estudos. Mas se você não tem em mãos a Bíblia impressa, você pode acompanhar na sua Bíblia virtual, ou no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu notebook, assim como você preferir. Amém? Senhor, feche teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor, Pai, crendo que Tu estás conosco, que Tu és conosco. E nós vamos ministrar, Pai, a palavra perdoados por meio da cruz, da série de número 3 sobre a cruz de Cristo. E eu oro ao Senhor, Pai, para que essa palavra, essa ministração da Tua palavra, ela encontre corações sedentos, ela cumpra, Pai, o propósito para o qual ela foi e é enviada, Senhor, nos corações sedentos. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui em Tuas mãos, crendo que o Senhor é conosco. Pela Tua graça e misericórdia, usa a minha vida, Pai. Que eu seja um instrumento e canal, sabe, do Teu perdão, da Tua graça, para ministrar perdoados por meio da cruz. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Amém, Senhor, amém. Amém, queridos. Então vamos ler o profeta Miqueias no capítulo 7. Nós vamos ler apenas 2 versículos, que são os 2 versículos que nós vamos nos embasar para ministrar a palavra. Nós vamos usar outros textos também do Novo Testamento, mas o texto base, Miqueias 7, 18 e 19. Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19.
que diz assim, o texto bíblico: que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem. Que versículo maravilhoso! Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Que coisa linda! Um Deus que tem prazer em demonstrar o seu amor. Voltarás, versículo 10, versículo 19, que diga, desculpem. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Amém, amém, Senhor. Vamos ler até o 20, eu li até o 19, mas eu quero ler até o 20. Agora é o 20, de número 20, do capítulo 7 de Miqueias. Tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometestes há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Amém. Amém, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, profecia do profeta Miqueias. E eu quero começar minha fala dizendo para você que no texto que nós acabamos de ler, relata a declaração sobre o perdão de Deus em direção à humanidade, ou em direção aos homens, ou em direção, precisamente, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de Miqueias 7, 18 a 20, precisamente ao povo de Israel. Amém? E, queridos, a profecia do profeta Miqueias, ela certifica que Deus, sabe, ele extermina de uma vez por todas, sabe? Ele extermina de uma vez por todas as nossas iniquidades. É isso que a profecia que nós acabamos de ler do profeta Miqueias certifica, sabe? Que Deus perdoa todas as nossas iniquidades de uma vez por todas, sabe? Ele não apenas perdoa, mas o texto diz que ele não joga na profundeza do mar, nas profundezas do mar. Isso, sabe o que significa? Para um lugar não mais alcançado, queridos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Um lugar não mais alcançado. Assim é a obra da cruz. Perdoados por meio da cruz. Assim é o amor de Deus, querido. Por meio da sua graça, por meio da sua obra da cruz. Jesus Cristo, o Salvador de minha vida, de sua vida, de nossas vidas. Amém? Jesus Cristo. Perdoados por meio da cruz. Você pode entender isso? Você pode compreender a profundidade, o poder que tem a obra, sabe, do perdão de Deus por meio da cruz? E é isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Amém? E eu quero pensar, eu quero pensar com vocês essa noite sobre 3 considerações. Vamos dizer assim, 3 considerações que Deus mostra neste texto de Miqueias 7, 18 a 20, que acabamos de ler. Amém? Deixa eu só tomar um golinho de água. E a primeira consideração que eu quero compartilhar com você para ministrar sobre perdoados por meio da cruz é que o perdão de Deus é o principal aspecto do Antigo Testamento. Você lembra que nós lemos
um texto do Antigo Testamento. Amém? Então, o perdão de Deus, ele é o principal aspecto, queridos. Do Antigo Testamento. Amém? E tem muito mais. Sabe o que tem muito mais? É porque esse aspecto sobre o perdão de Deus é um aspecto que retrata muito no Antigo Testamento e ele se estende ao tempo da graça de Deus. Ele se estende à obra da cruz de Cristo, por mim e por você. Amém? Quantos podem dizer amém por isso? Eu digo amém, porque o perdão de Deus, ele é um aspecto que, sabe, tem como principal aspecto, sabe, no Antigo Testamento é o perdão de Deus e se estende ao tempo da graça, ao tempo de Jesus Cristo morrer na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Como diz o texto de Miqueias, ele jogou no mar do esquecimento, ele jogou num lugar não mais alcançado. Que coisa maravilhosa! Eu fico muito alegre, feliz, saltitante, sabe? Quando eu vejo no Antigo Testamento, como esse texto do profeta Miqueias, sabe? Tendo uma semelhança muito forte, muito parecida, sabe? Uma semelhança bem, sabe, com o livro de Hebreus. Quando diz, precisamente Hebreus capítulo 10, versos de 11 a 14, quando diz que Jesus faz um sacrifício perfeito e para sempre, para não ser mais, sabe, repetido inúmeras e inúmeras vezes todos os anos, que eu vou falar nisso mais na frente, que o sumo sacerdote fazia para perdão dos pecados dele e de toda a congregação. Amém? E é esse o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você agora, que o perdão de Deus é o principal aspecto do Antigo Testamento e se estende até o tempo da graça. Amém? Eu quero repetir de novo o versículo de número 18 e de número 19, que diz assim: que outro Deus assemelhante a ti. Principal aspecto do Antigo, o perdão é o principal aspecto do Antigo Testamento e se estende até o tempo da graça. Olha como começa o texto de Miqueias 7,18. Que outro Deus assemelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem. Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometestes há muito tempo. Amém? Que coisa maravilhosa esse texto do profeta Miqueias. Nesse primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você. Amém? E, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante, que Deus, ele estabelece toda uma estrutura, sabe? Todo um preparo cultural, vamos dizer assim, que antecede a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda do Senhor Jesus Cristo, do Redentor, de Cristo Jesus, que, sabe, que paga de uma vez por toda a dívida, minha e sua. Amém? Paga toda a dívida de uma vez por toda, minha e sua. Você pode dizer amém por isso? Eu digo amém, sabe? Eu quero que você abra os Salmos 103 comigo. Volta lá, você está lá no profeta Miqueias. Volte lá para os Salmos.
Salmos 103, que diz assim, olha o que diz o Salmo 103. Eu ainda sou daquele tempo, queridos, que às vezes molha o dedo na saliva para poder passar a página da Bíblia. Não é porque a minha Bíblia não é usada, não. É porque ela tem as páginas bem fininhas e ficam grudadas uma na outra. E eu ainda sou desse tempo que vai lá na língua, na saliva e passa a página da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Diz assim, estou falando sobre que Deus, ele preparou toda uma estrutura legal, sabe? Que cultural, sabe? Que antecedeu a vinda do Messias, do nosso Redentor. E olha o que diz em Salmos 103. Nós vamos ver só o verso 10 e 12. Diz assim, Salmos 103, diz assim, de 10 a 12. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. Olha o 12, de nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Até aí. Então, queridos, Deus faz, sabe, uma preparação toda para a vinda do Messias, para que o propósito de Deus se cumprisse através da obra da cruz de Cristo. Por isso que nós intitulamos essa mensagem Perdoados por meio da cruz. Amém? E eu quero te dizer algo, sabe, que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos ver ou observar que quando perdoamos de fato, agora eu estou falando de mim e de você, porque nós somos perdoados por meio da cruz, nós somos, sabe, firmes, quando nós resolvemos perdoar de fato, de verdade, quem nos magoou, quem nos feriu. E a perdoar os outros, queridos, quando nós resolvemos perdoar os outros, eu penso que olhando aqui no Antigo Testamento e a obra da cruz de Cristo, perdoados por meio dela, então Deus vai nos perdoar de todas as nossas iniquidades, de todos os nossos pecados, quando nós somos firmes, sabe? Deus vai nos perdoar totalmente, sabe? De uma vez por toda, sabe? Ele já fez isso, mas quando nós perdoamos alguém, Ele nos perdoa também totalmente e nos, sabe, nos dá perdão de uma forma tão especial que nós realmente podemos fazer, querido, um novo começo, sabe? Nós liberamos a vida da pessoa e nós liberamos as nossas vidas quando nós perdoamos, sabe? E assim Jesus fez por nós. E eu creio, sabe, queridos, no perdão. O evangelho sem perdão não é evangelho. Nós não podemos caminhar, queridos, sem perdoar aqueles que nos feriram, que nos magoaram. E desde já, aqui eu quero pedir perdão. Nós estamos ministrando essa palavra no nosso canal do YouTube, Banquete do Rei. Você pode nos acompanhar e eu estou pedindo perdão para todas as pessoas que eu magoei um dia. Eu quero que me perdoe. E eu perdoo também todas elas, porque não é justo nós não perdoarmos as pessoas, os irmãos, as pessoas que nos magoaram, que nos feriram. Eu quero liberar a sua vida e eu quero declarar o perdão de Deus, o meu perdão sobre todo
toda a ofensa que você causou em mim. E eu quero também que você me perdoe por todas as ofensas que eu te fiz. Amém, querido? Em nome de Jesus. E liberar a vida do outro e a nossa vida é muito importante. Amém? Algo importante que Jesus fazia muito era que os milagres de Jesus, eles indicavam que ele era o único que perdoava e liberava o seu povo, da condenação do pecado. Por isso eu estou falando sobre a gente perdoar, liberar perdão, a vida do outro e a nossa também. Nós somos libertos, nós somos livres quando nós liberamos perdão. E os milagres de Jesus, eles indicavam que ele era, o único que poderia libertar seu povo da condenação do pecado, Esta verdade também explica, queridos, para nós, porque ele operava milagres e opera até hoje e perdoava pecados juntos. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, operava um milagre na vida de alguém, seguido a esse milagre, ele dizia assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Você entende isso? Perdoados por meio da cruz. Amém? Então, esse é o principal aspecto do Antigo Testamento e se estende até o tempo da graça. E é isso que eu queria compartilhar com você em primeiro lugar. Amém? O milagre mais o perdão de Deus era a evidência do ministério de Jesus. O milagre mais o perdão de Deus é a evidência da obra da cruz de Cristo. Amém? E eu quero te dizer algo muito forte agora. Se você puder anotar, anote. Que o milagre mais o perdão de Deus, além de ser a evidência do ministério de Jesus, provando o amor de Deus pelo homem, era a prova, da pura verdade do amor de Deus por mim e por você. Amém? Segundo aspecto que eu quero compartilhar com você sobre perdoados por meio da cruz, também lá baseados no profeta, no capítulo 7 do profeta Miqueias, versículo 18 até o 20 que nós lemos, é que o perdão de Deus é o fruto da obra da cruz. O perdão de Deus é fruto da obra da cruz. Qual o primeiro aspecto que nós acabamos de compartilhar? É que o perdão de Deus é o principal aspecto do Antigo Testamento e se estende até o tempo da graça. E o segundo aspecto que eu quero compartilhar com você sobre perdoados por meio da cruz é que o perdão de Deus é o fruto da obra da cruz de Cristo em minha vida e em sua vida. Amém? Quantos podem dizer amém por isso? Esse é o segundo aspecto. E eu quero que você abra em Colossenses, que esse é um texto que, é o texto-chave também para nós ministrarmos sobre a cruz de Cristo. Colossenses capítulo 2, aonde a palavra do Senhor diz que as nossas culpas, Senhor Jesus, deu um basta na cruz de Cristo. Os nossos pecados foram perdoados e Cristo vence Satanás, e coloca debaixo dos seus pés os dos meus pés, porque
Só a obra da cruz de Cristo, perdoados por meio da cruz, poderia fazer isso conosco, sabe? Jesus entrar no inferno, tomar a chave da morte do inferno da mão de Satanás, com poder e autoridade, ele entrou no inferno, por mim e por você, e nos perdoou, sabe? E aquele dedo que Satanás apontava para mim e para você, Jesus cortou aquele dedo. Jesus disse para ele com toda a autoridade lá no inferno que Satanás, eles não são mais teus. Eu os perdoei pela obra da minha cruz. Amém? Que coisa maravilhosa, queridos. Sabe? Irmãos, independentemente das obras que façamos, sabe? Nós somos justificados pelo fato da obra da cruz de Cristo, da obra da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não importa o que você faça ou deixe de fazer, nós somos justificados pela obra da cruz de Cristo, nós somos perdoados pela obra da cruz de Cristo. Não importa o que você faça ou deixe de fazer. Você entende isso? Amém? Diferentemente dos sacrifícios, sabe, do Antigo Testamento, a obra da cruz de Cristo foi definitiva, sabe? Foi de uma vez por todas. Abra comigo, eu quero abrir esse texto com você, lá em Hebreus. Eu estou falando sobre o perdão de Deus. É o fruto da obra da cruz de Cristo. Amém? Abra comigo lá em Hebreus. Eu quero mostrar para você como que o perdão da obra da cruz de Cristo sobre a minha vida e sobre a tua vida foi de uma vez por todas, que não precisava mais repetir inúmeras vezes, ano após ano, sabe? E tem mais, não tinha nem o poder e nem a autoridade de perdoar pecados, esses sacrifícios, porque eles eram repetidos ano após ano pelo sumo sacerdote. Uma vez por ano ele fazia isso. Amém? Eu vou te explicar já mais um pouquinho. Eu quero que você abra Hebreus capítulo 10. Vamos lá no Novo Testamento. O autor desconhecido, vamos dizer assim, ou do livro de Hebreus. Eu quero ver Hebreus capítulo 10. Nós vamos ver versos de 11 a 14, de 11 a 18, que diz assim, Hebreus capítulo 10, abra comigo a sua Bíblia, ou acompanhe aí no seu celular, no seu tablet, no seu notebook. Hebreus capítulo 10, versos 11, nós vamos ler do 11 ao 18, que diz assim: o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferecer repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Olha que coisa! Nosso sumo sacerdote, porém, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo como um único sacrifício pelos pecados, válido para sempre, queridos. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, que nos diz, válidos para sempre. Não precisa mais fazer sacrifício nenhum, sabe? Então, sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus. E ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés, de seus pés. Um que já foi posto e humilhado. A Bíblia fala lá em Colossenses 2,15 que Jesus, ele derrotou Satanás, ele os humilhou, ele expôs eles ao desprezo. Satanás e todos os seus demônios humilhou publicamente, venceu-os, sabe, na cruz, sabe, e foi para sempre. Então,
Ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. Olha o que diz o verso 14: porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Ele tornou perfeitos para sempre a minha vida e a sua vida. Nós que estamos sendo santificados, nós que cremos na obra da cruz de Cristo, nós que cremos, no perdão, no perdão de Deus, perdoados por meio da cruz. Amém? Glória a Deus. Continuando, nós vamos ler também o verso de número 15. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, verso 17, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Que coisa linda, queridos. Olha o 18, onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. De uma vez por todas, queridos, não há mais necessidade, aonde os pecados foram perdoados, não há mais necessidade de oferecer sacrifício algum. Perdoados por meio da cruz. O sacrifício foi de uma vez por toda do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Messias. Amém? Que coisa maravilhosa! Olha o verso 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Antes não. Os filhos agora eu não lembro, os filhos de Arão foram entrar de qualquer jeito no santíssimo lugar, para oferecer sacrifícios, e eles foram fulminados, mas Jesus, ele abriu, essa porta para nós podermos entrar no Santo dos Santos. Nós temos agora total liberdade para adorar o Senhor, para entrar na presença do Senhor, entrar no Santo dos Santos para adorar o nosso Deus por meio da cruz de Cristo. Amém? Olha o verso 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Olha o 20. Até aí, até no 20. Amém? Jesus abriu esse novo e vivo caminho. Amém? E você e eu, nós temos total liberdade para entrar por esse novo e vivo caminho que Jesus abriu, na presença do Senhor. Amém? Aberto pelo nosso sumo sacerdote, de uma vez por todas, para sempre. Não precisa mais sacrifício nenhum, queridos. Amém? Perdoados por meio da cruz. Glória a Deus. E eu quero explicar para você, só para não ficar assim, sem você entender, sobre como o sumo sacerdote perdoava tanto os pecados dele. Entrava uma vez por ano no santo lugar, e no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, e fazia expiação pelos seus pecados e pelos nossos pecados e pelo pecado de toda a congregação. Amém? E eu quero abrir com você lá vamos abrir só Hebreus. Não tem, eu botei aqui Levítico 16, de 1 a 13, que fala todo o processo, como que o sacerdote tinha que se vestir, como ele tinha que obedecer todas as leis de Deus dadas por Moisés a Arão, como que ele devia entrar para fazer a expiação dos pecados dele e de toda a congregação. Mas vamos abrir em Hebreus logo 5,
Volte, você já está em Hebreus 10. Volte aí para o capítulo 5. Deixa eu ver se eu vou ter necessidade de abrir lá em Levítico. Diz assim, Levítico capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 em diante, que diz assim, Levítico capítulo 5, verso 1 e diante. Levítico não, Hebreus capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim: todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Amém? Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas e por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso Cristo não tomou por si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho, hoje eu o gerei. Verso 6. E em outra passagem diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas. Nós vamos ler até o 10. E em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que coisa maravilhosa. Queridos, o livro de Hebreus é o único livro do Novo Testamento que se assemelha muito com o Antigo Testamento. Você vai ouvir e ver inúmeras passagens do livro de Hebreus se assemelhando com o Antigo Testamento. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento do cordeiro, sabe? Que Adão teve que matar para tirar a pele e fazer vestimentas, porque as folhas de figueira que ele apanhava, sabe, para poder cobrir a nudez do pecado, que ele percebeu que ele estava nu, ele e Eva, eles tinham que apanhar folha de figueira para cobrir a nudez, o pecado. E aí Deus mostra o cordeiro e Adão mata e tira a pele para fazer vestimentas. E esse é o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, lá em Hebreus, a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Essa semelhança do Antigo com o Novo Testamento. Amém? E eu estou falando sobre o segundo aspecto, sobre o perdão de Deus. É fruto da obra da cruz de Cristo, sabe? E eu estou falando sobre o sacrifício, como que o sumo sacerdote fazia o sacrifício, tanto pelo pecado deles como de toda a congregação. Ele tinha, queridos, que se vestir todo de forma adequada. Isso está lá em Levítico, depois você pode ir lá, nós não vamos abrir. Está lá em Levítico, capítulo 16, de 1 a 13, fala, ali Moisés mostra para Arão todo o processo, através da lei mosaica, todo o processo de entrada do sumo sacerdote para a expiação dos pecados dele e de toda a congregação. Amém? E eu vou te explicar de uma forma bem rápida agora. Amém? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santo lugar para perdoar, expiar os pecados dele e de toda a congregação. E ele entrava, queridos, todo com vestimenta toda a caráter, da forma que Deus
ordenou na sua palavra lá para Moisés. E ele entrava amarrado com uma corda de linho, com um cordão. E nesse cordão havia vários sininhos que faziam zoada. Sabe por quê, queridos? Não podia entrar na presença, na Shekinah de Deus, na presença de Deus de qualquer jeito. Por isso os filhos de Arão morreram lá, porque eles quiseram entrar lá no deserto, eles quiseram entrar de qualquer jeito na Shekinah de Deus, na presença de Deus, e eles foram fulminados, morreram ali naquele momento. Finéias, eu esqueci o nome do outro, e o sumo sacerdote entrava dessa forma, como Deus havia ordenado, uma vez por ano, todo amarrado. A corda de linho era toda cheia de sino, que tinham que fazer zoada. Sabe por quê? Porque se ele desse um piripaque lá dentro, queridos, ninguém podia entrar. Era só o sumo sacerdote, e uma vez por ano, para expiar os pecados dele e de todo o povo. Se ele desse um piripaque lá dentro, ele tinha que ser puxado pela corda. E ele entrava uma vez por ano e levava um cordeiro sem mancha alguma, sem defeito nenhum, imolava, sabe, na pia de bronze. Ele imolava aquele cordeiro ali, aspergia todo o sangue daquele cordeiro, sabe, ali no átrio. E aí o processo era no átrio, santo lugar e santo dos santos. E aí depois do átrio, que ele imolava o cordeiro, que aspergia o sangue daquele cordeiro para expiação dos pecados. E aí ele tinha livre acesso ao santo lugar. E era todo amarrado. E aí depois do santo lugar, ele oferecia orações e súplicas ali, pelos pecados dele e de toda a congregação. E aí ele tinha, depois do santo lugar, ele tinha livre acesso ao santo dos santos. E ali havia um véu entre o santo lugar e o santo dos santos, que separava. Sabe, eu me arrepio todinho quando eu ministro sobre isso. E a Bíblia fala que esse véu separava, sabe, o santo do santo dos santos. E a Bíblia fala que quando Jesus morre na cruz, esse véu é rasgado de alto a baixo, de alto a baixo. E nós temos livre acesso ao santo dos santos através da obra da cruz de Cristo. Amém? Você pode entender isso? Eu me arrepio todo, porque a presença de Deus vem sobre a minha vida. O véu foi rasgado de alto a baixo, para que eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, na presença de Deus, na Shekinah de Deus, sem sermos fulminados. Isso só mediante só a obra da cruz de Cristo é capaz de nós sermos perdoados pela obra da cruz de Cristo e entrarmos no Santo dos Santos para adorar o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, que expiou pelos nossos pecados e de uma vez por todas fez isso, para nunca mais haver nenhum tipo de sacrifício. Amém? Glória a Deus por isso. E eu quero que você abra também nós já lemos, né? Hebreus 5, verso 1 diz assim: todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar as outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas e por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Jesus se entregou como Cordeiro de Deus ali na cruz. E o sangue dele foi aspergido
em toda a humanidade, em toda a terra, por todo esse mundo, por todo esse universo. O sangue de Jesus foi aspergido. O sacrifício que Jesus fez ali na cruz foi para perdoar os meus pecados e os teus pecados. Perdoados por meio da cruz. É o título da mensagem que nós estamos ministrando. Amém? E nós temos agora livre acesso. Jesus é o sacrifício, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Que coisa maravilhosa. Você pode entender essa verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida? E por fim, querido, sendo assim, toda a condenação é removida, queridos, visto que o próprio Deus é quem justifica os homens, perdoando. A Bíblia fala que o nosso Deus, lá em 1 João 1,9, fala que Ele é justo para perdoar os nossos pecados se nós confessarmos. Ele é fiel e justo. Amém? Então faça isso, sabe, com sinceridade. E você tem os seus pecados perdoados pelo Senhor. Jesus é o nosso advogado que intercede junto ao Pai por mim e por você. Sabe o que Ele faz quando Ele intercede? Interceder é diferente de orar. Interceder, Ele está sentado à direita de Deus. E todas as vezes que eu faço bobagem, Jesus está lá intercedendo por mim e por você. Pai, perdoa o Paulo. Tem misericórdia da vida dele. Eu derramei o meu sangue por ele, papai. Perdoa os seus pecados. Lava ele com o meu sangue agora. Você entende isso? Ele é o nosso advogado que intercede junto ao Pai por mim e por você. Amém? E por fim, eu quero ministrar o terceiro aspecto da obra da cruz de Cristo, que é o sacrifício de Cristo. Não apenas nos garante o perdão, mas também a justiça de Cristo por meio da fé. Amém? O sacrifício de Cristo não apenas nos garante o perdão, mas também a justiça de Cristo por meio da fé, por meio da minha e da sua fé. Nós somos justificados através do perdão de Deus, do perdão que Cristo liberou através da sua vida, da sua morte, do seu sacrifício por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Efésios 2. Eu quero que você abra comigo esse texto de Efésios. Você está em Hebreus, volta um pouquinho. Se te ajuda, Efésios é depois de Gálatas. Vem. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Amém? Então, queridos, o sacrifício de Cristo apenas nos garante, não apenas nos garante só o perdão, mas também somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? E a fé, sabe, não por obras, mas é pela graça. Salvos pela graça por meio da fé. Amém? E isso não vem de nós, vem de Deus. É obra de Deus. Amém? Para que sejamos salvos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Se você for voltar para o texto lá de Miqueias, você quer que depois você volte? Não agora. Você vai ver que Miqueias, o profeta Miqueias fala de esperança, sabe? Fala de redenção lá na sua profecia para o povo de Israel. Miqueias retrata a sua admiração, sabe? Pela misericórdia de Deus. É isso que fala lá no texto de Miqueias 7, 18. Desculpem, a 20 que nós lemos. Amém? E eu quero concluir a mensagem te dizendo que
Querido, hoje eu te convido, na verdade, a pedir perdão, sabe? Arrepender-se, sabe? Diante do único que pode apagar, sabe, os nossos pecados, Jesus Cristo. Ainda que, sabe, muitas vezes carreguemos, sabe, a culpa, mesmo assim, já sendo perdoados, nós carregamos essa culpa, sabe? Eu quero te dizer que pela obra da cruz, sabe? Mas eu quero que você se lembre de algo, que já sendo perdoados pela obra da cruz de Cristo, hoje o perdão de Deus, lembre disso, não esqueça que eu vou te dizer agora. Hoje o perdão de Deus é definitivo, por mim e por você. Amém? Deus te abençoe, sabe? Eu espero que essa palavra, perdoados pela cruz, pela obra da cruz, ela possa ter edificado a sua vida, possa ter falado com você, o Senhor possa ter falado através da minha vida com você e possa ter te abençoado muito. Essa foi a série de número 3 e nós vamos encerrar, queridos, a série de número 4. Semana que vem nós vamos colocar no canal, no nosso canal, encerrando a série da cruz. Amém? Então, Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e que você tenha sido muito abençoado com essa mensagem, com a palavra de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos, com todas as pessoas que vão, sabe, acessar o nosso canal no YouTube e ouvir e ver essa mensagem. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz e ela produz em nós a 100 por 1, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.